Boa noite, meus amigos, minhas amigas, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Estamos reunidos hoje para o nosso segundo encontro da Semana Santa Orante 2023. Agradecemos novamente a presença de cada uma e de cada um de vocês. Agradecemos a presença do Padre Adroaldo, a quem eu passo a palavra agora, para que ele dê início e conduza os trabalhos aí, né, nos passando os pontos de oração para o dia de amanhã. Padre, estamos à sua disposição. Tá bem. Então, muito boa noite a todos vocês. Vamos, depois da vivência do dia de hoje, domingo de Ramos, vamos nos preparar para a vivência da Semana Santa e vamos, então, invocar a presença e a força do Espírito para que possamos fazer este percurso caminhando com Jesus, sendo solidário com Ele e com todos os sofredores da história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, que passe o teu sopro, que ele passe como a brisa primaveril que faz florir a vida e eclodir o amor, ou como vendaval e sacode forças desconhecidas e desperta energias adormecidas. Que passe o teu sopro em meu olhar para dirigi-lo a horizontes mais longínquos e amplos. Que passe o teu sopro em meu coração para fazê-lo arder numa labareda ávida de radiação. Que passe o teu sopro sobre o meu semblante entristecido para nele fazer reaparecer o sorriso. Que ele passe sobre minhas mãos cansadas para reanimá-las e pô-las alegremente à obra. Que passe o teu sopro desde a aurora para conduzir o meu dia todo num generoso entusiasmo. Que passe o teu sopro ao anoitecer para guardar-me na tua luz e fervor. Que passe o teu sopro em meu espírito para nele fazer multiplicar os pensamentos fecundos que desabrocham. Que ele passe e permaneça em toda a minha vida para dilatá-la e dar-lhe tuas dimensões divinas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, neste domingo, domingo de Ramos, nós entramos, né, com Jesus na cidade de Jerusalém. E todo esse percurso da vida pública de Jesus, um percurso marcado por oposições, por conflitos, e esses conflitos vão agora se acentuar na cidade de Jerusalém. Então, vamos começar amanhã a Semana Santa e vamos conviver com Jesus nesses momentos dramáticos da sua vida. E vamos, então, amanhã, primeiro, fazer uma contemplação de uma refeição. É interessante que, nesses 4 primeiros dias da Semana Santa, segunda, terça, quarta e quinta, a liturgia vai nos colocar, ou vai nos ajudar a fazer memória de refeições. Amanhã, segunda-feira, então, uma refeição na casa dos 3 irmãos, Marta, Lázaro e Maria. Depois, terça, quarta e quinta, a última ceia. E a quinta-feira com lava-pés. Então, por que essa insistência nas refeições ao longo destes dias? Primeiro, porque isso se fundamenta na vida de Jesus. Jesus também teve como um grande foco da sua missão o transitar por muitas mesas, algumas delas escandalosas, provocativas, propôs aquela grande mesa da partilha no descampado. Ele, muitas vezes, revelou a imagem do Pai como aquele que proporciona uma refeição da inclusão. Então, de fato, a mesa da refeição fez parte da missão de Jesus. E podemos dizer, e alguns até afirmam, alguns teólogos, que, de fato, Jesus não fundou uma religião de templos, mas fundou uma religião de uma mesa, de uma refeição nas casas. Isso na sua vida pública e agora também nestes dias. Vamos amanhã, então, entrar na casa dos 3 irmãos e depois a última ceia vai acontecer na casa de um desconhecido que emprestou a sua casa
para que Jesus pudesse celebrar a última refeição. Então, de fato, a refeição, a ceia e a mesa ocupam o centro dessa comunidade nova que Jesus iniciou. Então, Jesus iniciou o movimento de vida, e este movimento de vida se visibiliza junto a uma mesa. Por quê? Porque a mesa é, de fato, esse móvel que iguala a todos. A mesa é o móvel da inclusão. Ali não tem competição, não tem questão de poder, de hierarquia. A mesa quebra tudo isso, porque a mesa iguala. Todos se assentam junto à mesa e compartilham o mesmo pão, compartilham a mesma vida, compartilham alegrias e dores. Enfim, é a mesa que humaniza, que reforça os laços, que quebra toda a pretensão de poder, que quebra toda a indiferença, todo tipo de classe, de pessoas. Não, ali todos são iguais. Então, por isso que, de fato, o centro da comunidade cristã é a mesa, é a refeição, né? Então, essa insistência nesses 4 primeiros dias da presença de uma refeição, de um jantar, de uma mesa, lugar de convivência, de acolhida. Então, por isso que vamos começar essa Semana Santa indo para a casa dos 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Nós entramos em Jerusalém com Jesus, e agora Jesus vai ficar aí esses dias, e esse jantar é num lugar ali perto, em Betânia, perto de Jerusalém. Então, esta imagem desta casa em Betânia, poderíamos dizer que é a imagem, é o ícone da verdadeira comunidade cristã. É o que acontece nesta casa. E ali, então, é interessante ali os diferentes personagens, cada um deles com uma identidade própria, e seria interessante, então, a partir da contemplação desta casa, deste ambiente familiar, também depois abrir a Betânia interior, quer dizer, criar uma Betânia interior, um espaço interior também de acolhida, de hospitalidade, de amizade. Então, é isso que esta família de irmãos, né, significou para Jesus. É como se fosse um prolongamento da casa de Nazaré, porque ali Jesus encontrava descanso, encontrava os seus amigos, compartilhava. Jesus está vivendo um momento muito tenso, no exterior, na cidade, nas vizinhanças, havia um clima pesado. Jesus sentia que estava sendo perseguido, mas aqui nessa casa ele encontra um espaço de acolhida, de atenção, de cuidado, de serviço, um jantar entre pessoas amigas. Então, ali dentro, de fato, a vida vai se manifestando. Enquanto lá fora eles estão tramando contra a vida de Jesus, aqui também esses 3 irmãos também correm riscos, né? Mas eles não têm medo de acolher Jesus na sua própria casa e oferecer esse jantar, né? Então, por isso que Jesus encontra nessa casa, né, este espaço agradável de hospitalidade, de acolhida, de descanso, de convivência. E aqui, então, deixa transparecer essa dimensão, esse traço tão humano, né, de Jesus. É alguém que tem amigos e amigas, e que sabe conviver com os amigos e com as amigas, né? E por isso, esse clima de proximidade, de compaixão, de acolhida, de repouso, né? Então, podemos dizer que a casa em Betânia oferece 2 tipos de alimento. O primeiro alimento, né, é uma casa nutriente, porque, de fato, o termo, né, a expressão Betânia significa casa do pobre, né? Porque, de fato, é o pobre que sabe partilhar. Rico não partilha. Pobre é quem partilha, sabe compartilhar até o que não tem. Então, essa casa, esse lar dos pobres, a casa dos pobres, onde Jesus, ali, na convivência com esses irmãos, deixa transparecer aquilo que seria a essência da sua verdadeira comunidade, né? Betânia é o ícone da igreja, da comunidade, dos seguidores e seguidoras de Jesus. Então, o primeiro alimento que o espaço de Betânia revela
é o alimento do afeto, da ternura, do cuidado, da sensibilidade, da atenção, da escuta, da amizade. Esse é o alimento humanizador. Jesus encontra esse alimento ali, porque lá fora ele estava encontrando oposição, perseguição, e o clima estava muito pesado. E depois, claro, o alimento em si, né? Um jantar, né? A partilha do pão, essa refeição, né? Que reforça os laços. Então, é claro que também, ao longo desta Semana Santa, vamos ter como pano de fundo o tema da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade e fome, dá-lhes vós mesmos de comer. Então, esses 3 irmãos que preparam uma refeição e dão, né, um jantar para Jesus e os discípulos, né? Quer dizer, não era um grupo pequeno, né? Então, dá-lhes vós mesmos de comer. Eles já estão exercitando este apelo de Jesus, né? Então, compartilham o afeto, a amizade, a alegria, a convivência, mas também compartilham o dom do alimento, né? E aí, então, esses 3 personagens, 3 irmãos, que essa nova comunidade, né? Que eles revelam aquilo que seriam as 3 atitudes básicas na comunidade cristã, né? Primeiro, aqui nós temos a figura de Marta. Marta aqui já não é mais aquela que apareceu lá em Lucas, né? A Marta do ativismo, que se queixava com a sua irmã, a Marta preocupada por 1000 coisas, né? Em competição com a sua irmã. Aqui não, aqui já a Marta mais integrada, a Marta servidora, não fica ali competindo com sua irmã, já não há mais um clima né, entre elas, né, um clima de competição, né? Então, essa Marta que se revela como uma mulher servidora. Então, é uma marca, um traço da comunidade cristã, é o lugar do serviço. Então, esta mulher que na sua capacidade, nos seus dons, revela este espírito de serviço para criar um ambiente favorável, uma refeição serena de partilha. Depois, o outro gesto é o gesto de Maria. Ela deixa transparecer uma profunda gratidão, né? E aí, então, através da quebra de um frasco de perfume caro, né? Ela deixa transparecer esse amor transbordante, né? É uma expressão, uma sensibilidade feminina, né, que se manifesta na relação com Jesus, porque ela derrama, né, nos pés dele, enxuga com seus cabelos, então toda a casa se enche desse perfume. Então, este afeto, este amor, que é expansivo como o perfume, e por isso se espalha, cria um ambiente agradável na casa, enquanto lá fora estava cheirando mal, a violência, a intolerância, né, a perseguição. Aqui no espaço interno da casa há um odor agradável, né, que revela, então, não só o odor do frasco de perfume, mas esse perfume da amizade, da comunhão, do encontro entre as pessoas. Então, a figura de Maria que derrama em excesso, né, o perfume, e, de fato, no amor não há preço, né? Então, é uma doação radical. E depois a figura do Lázaro, né? Interessante que aqui o Lázaro não realiza nenhum gesto, nenhuma ação, né? Mas ele representa aquelas pessoas que na nossas famílias, nossas comunidades, são pessoas fragilizadas, vulneráveis, doentes, enfermas, ou talvez uma pessoa mais idosa, mas que está presente, né? É alguém que é importante, que está presente junto à mesa com Jesus, né? Então, é este homem, o Lázaro, o homem da escuta atenta, né? Ele talvez não tinha condições de realizar alguma ação, mas a presença dele já é importante, né? Então, na comunidade cristã, temos as diferentes atitudes de pessoas que são servidoras, que têm condições de propor, né, uma refeição, tem aquelas pessoas que são, assim, têm essa sensibilidade de perfumar, de tornar o ambiente mais agradável, mais humano, seja na hospitalidade, na acolhida,
e a atitude da escuta. Então, são as três atitudes que são essenciais na comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus. E é interessante que Jesus, depois, lá no Lava-Pés, mais à frente, ele vai repetir os dois gestos dessas duas mulheres. A refeição, o serviço, né? Ele propõe a refeição, a última ceia, e o lava-pés. Então, aquilo que Maria realizou nele, derramando óleo aos seus pés, e depois ele vai lavar os pés dos seus discípulos, né? E vai deixar este sinal, esse gesto, como um gesto central na vida cristã, né? Alguns teólogos chegam a afirmar que o lava-pés é o principal sacramento. Os outros sacramentos só têm sentido a partir do lava-pés. Então, aqui, Jesus, ele se deixa ajudar. Ele valoriza os gestos de Maria e de Marta, valoriza a atitude do Lázaro, que está ali nessa escuta atenta. Então, este ambiente, né, de Betânia, dessa casa em Betânia, que vai ser assim, um ambiente reconfortante para Jesus, porque está num momento muito tenso, de muita tensão, né, de máximo conflito, de máxima oposição. Então, aqui, este movimento de vida, né, que começou lá na Galileia, e aqui se manifesta agora de maneira especial nesta casa, né, junto a estes irmãos, os três irmãos, e junto com os discípulos de Jesus, né? Então, preparar a mesa, ungir os pés e a atitude da escuta são gestos que se complementam, né? Então, é este amor que se faz serviço, é o serviço que se faz com amor. Então, de fato, neste ambiente interno, exala este perfume da amizade, perfume da humanidade, né? Então, aqui de fato, há um esbanjamento, né? Um esbanjamento não só de perfume, né? Mas um esbanjamento de vida, de ternura, né? Esse perfume da compaixão, do diálogo amoroso, da amizade, da partilha do pão, tudo isso expressa esse perfume que vai se espalhando. E aí também é interessante, então, a figura antagônica, né, de Judas, né? Judas não entende de gratidão, não entende de gratuidade, ele tem seus interesses e, por isso, ele critica o gesto do derramar este perfume tão caro, né? Ele não compreende nada de amor, só compreende os seus interesses, né? Então, também aqui esta relação, né? Esse antagonismo, né? Quer dizer, o Judas sempre, aqui ao longo desses dias, nos 4 dias que vou falar sobre a última ceia, também vamos perceber esta figura que está sempre de lado, que não quer participar, ou está ali presente fisicamente, mas está longe, né? É alguém que não está integrado nessa comunidade, então por isso ele não entende nada de humanidade, de acolhida, de gestos, né? Então, são esses gestos tão simples, tão humanos, né, que deveriam ser assim, né, gestos centrais na vida cristã. Então, a verdadeira comunidade cristã, né, ou né, o que nós chamamos de igreja, né, ela só acontece junto à mesa, né? E aqui, então, não há espaço para hierarquia, não há espaço para poder, né? Para privilégio, para ocupar posições. Não? Existem serviços diferentes, atitudes diferentes, como esses 3 irmãos, né? Então, por isso que a essência da vida cristã é de uma simplicidade muito grande. Só que, ao longo da história da igreja, depois parece que o que é simples, o que é humano, parece que não conta. Então, sofisticou-se, criou-se uma estrutura hierárquica, a mesa foi afastada, ao invés de ser a mesa da inclusão, passou a ser a mesa da exclusão, você pode, você não pode, né? Então, infelizmente, nós nos distanciamos do espaço Betânia, infelizmente. Precisamos voltar ao espaço Betânia, junto com Jesus, na casa desses 3 irmãos, com os discípulos,
recuperar aquilo que é a essência da vida cristã, né? E ali aparece quando Judas reclama e não entende o gesto de Maria, aparece uma expressão ali que muitas vezes as pessoas talvez não compreendam direito, né? De Jesus: pobres sempre tereis entre vós, a mim nem sempre tereis, né? Essa expressão deu margem a muita interpretação errada, né? Como se justificasse, né, ter pobre. É preciso ter pobre para poder dar uma esmola, para poder ajudar. Não, não é isso. Esta expressão, a primeira parte da expressão, a expressão completa é tirada do Deuteronômio 15:11. Como as pessoas naquele tempo sabiam quase tudo de cor, então você começava a dizer uma frase e aí as pessoas já entendiam. No texto do Deuteronômio diz assim: pobres sempre tereis entre vós, por isso eu te ordeno, abre a mão a teu irmão, a teu pobre, a teu indigente de tua terra. Essa é a frase completa. Mas Jesus só diz a primeira parte, todo mundo já sabe, já entende, né? Então, pobres sempre tereis entre vós, portanto, por isso eu te ordeno, abre a mão a teu irmão, a teu pobre, a teu indigente de tua terra, né? Então, quer dizer, aqui essa expressão, de fato, justifica isso, né? Quer dizer, o que Jesus reclama de Judas é que Judas não abre a mão, né? Está fechado, né? Quer acumular, está sempre preocupado com o dinheiro. Então, Judas não entende essa linguagem da generosidade, né? do amor, da gratidão, só entende esse interesse seu que é disfarçado de caridade, né? Que ele fala que não, mas podia dar isso para os pobres, não sei o quê, né? Mas aí o próprio João vai dizer, mas ele era um ladrão, né? Então, João vai direto no assunto, né? Então, junto a isso, então, claro, o modo de orar que a gente propõe sempre ao longo dessa semana é o da contemplação, né? Então, com os preâmbulos, né, pedindo a graça, composição vendo o lugar, depois, através da imaginação, fazer-se presente nesse espaço tão familiar, tão simples, carregado de humanidade, né? E vai deixando se impactar por esse gesto, cada um desses personagens, porque cada um desses personagens, eles são um espelho para todos nós, né? Então, vai se colocando diante de cada um deles. Diante de Lázaro, o que em mim, o que no meu interior significa Lázaro? Talvez seriam aquelas dimensões mais pobres, nossas fragilidades, nossas limitações, mas que também quer estar à mesa. Nossas feridas, nossas crises, nossos fracassos, né? É a nossa dimensão Lázaro, que muitas vezes não tem o que fazer, não tem gestos, assim, mas quer estar presente, quer escutar. Então, diante de Lázaro, perceber qual é o Lázaro interior que habita no seu interior. Depois, se coloca diante de Marta, agora essa mulher servidora, atenta, que acolhe bem, que prepara o ambiente, uma refeição, né? Quer dizer, essa é a marca desta mulher que não mede esforços, não fica se comparando com ninguém, faz o serviço por pura gratuidade, porque está focada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o personagem central, né, o convidado central. Então, a comunidade cristã se revela, se manifesta como serviço, é a comunidade servidora, né? Depois, se coloca diante de Maria, né? Essa mulher que tem uma grande sensibilidade, ela expressa essa sensibilidade através desse derramamento de um perfume. Então, quer dizer, qual é a Maria que está no meu próprio interior, né? Então, essa capacidade de diálogo, de acolhida, de alguém que, enfim, torna o ambiente sempre agradável. Esse é o perfume da vida, né? O perfume que vai se expandindo, né? Os antigos falavam do bom odor de santidade, né? Então, é este bom odor que se manifesta no modo de viver, né? De acolher, de escutar, de estar presente, né? Então, é uma vida que se derrama, né? Aos pés de Jesus.
Também você pode ter presente que todos nós carregamos no nosso coração um Judas, né? Este ego inflado, interesseiro, que não é capaz de elogiar o gesto da outra pessoa, é fechado em si mesmo, né? Então, de um lado, esses personagens, todos nós carregamos dentro de nós, personagens estão ali, abertos, acolhedores, que criam um ambiente. Então, de fato, criar esta Betânia interior, né? Para depois também projetarmos esta Betânia interior nas nossas Betânias do dia a dia. A nossa casa deve ser uma Betânia, né? Nossas comunidades devem ser uma Betânia. Enfim, né, todos os ambientes deveriam ser esta Betânia, um lugar humanizador, um lugar inspirador, de atenção, de encontro, de convivência, um lugar de hospitalidade, de respeito ao diferente, né? Um lugar humanizador, onde o centro é a pessoa de Jesus, que está junto a uma mesa, né? Então, também na nossa Betânia interior, na nossa Betânia, nas nossas casas e comunidades, é a mesa, né? Essa é a verdadeira imagem da grande comunidade, os seguidores e seguidoras de Jesus, que se reúnem em torno de uma mesa, cada um com seus carismas, com seus dons, que compartilham, mas sempre centrados na pessoa de Jesus, prolongar o modo de ser e de viver de Jesus, né? E aí, então, também, quer dizer, nesse confronto, nesse encontro com a Betânia, quer dizer, estando lá no espaço de Betânia, nessa casa, depois descer a Betânia interior, né? E aí também ter presente, né, sempre a realidade externa, né? Muitas vezes marcada por um mau cheiro, né? Um mau cheiro, né, do ódio, da intolerância, né? Cheira mal a indiferença diante da dor, da fome, da miséria, cheira mal, né, a covardia e a acomodação dos cristãos diante do contexto de morte, da cultura de morte, né? Cheira mal o moralismo, o legalismo, o ritualismo vazio, né? Infelizmente, nós, seguidores de Jesus, estamos caindo nisso, um moralismo doentio, né? Um conservadorismo estéril, né? Que divide, que julga, né? E não se expressa, não há nenhuma atitude de serviço, de lava-pés, de acolhida, de compaixão, né? Cheira mal uma religião distante da vida, cheira mal o medo ao diferente, né? As seguranças petrificadas, cheira mal o nosso ego inflado, né? Prepotente, cheira mal né, todo esse contexto de uma divisão, de perseguição, de intolerância, né? E nós estamos nesse contexto, né? Mas, então, primeiro precisa, de fato, quebrar esse frasco interior, né? Da compaixão, da bondade, da mansidão. Todos nós temos nutrientes interiores, né? É o nosso frasco, né? E que deve ser quebrado para derramar, né, este perfume. Então, podemos dizer que a vocação do seguidor e da seguidora de Jesus é a de ser miróforo, ou mirófora. O que é miróforo? Portador do perfume. Isso é ser mirófora. Então, aqui como Maria, né, ela é mirófora, assim como depois também as mulheres que vão à sepultura de Jesus levando o perfume. Elas vão levando o perfume para um ambiente de morte. São miróforas, né? Miróforos. Todos nós... Aqui, então, acho que está aí um traço característico do segmento de Jesus, né? Sermos presenças perfumadas nesse mundo fedorento, esse mundo que cheira mal, né? Então, isso sim, se os cristãos fossem, de fato, né, esse frasco derramado de perfume, de bondade e compaixão, o mundo seria completamente diferente, né? Então, aqui está aquilo que seria a essência da nossa vida cristã, né, que é, de fato, uma religião da mesa, né? A identidade da vida cristã não está na doutrina, não está na lei, no moralismo, está na mesa, está aqui, né? Então, acho que essa insistência nesses 4 dias aqui, né, na Semana Santa, né, esses 4 primeiros dias, eles acontecem junto a uma mesa, né?
Então, aqui está a verdadeira identidade, então, o lugar da amizade, da memória, né? É o lugar da memória, a memória da ação de Jesus, da vida de Jesus, é o lugar da gratidão, o lugar da festa, né? Onde os laços são reforçados, a vida é celebrada, né? Então, junto a esta mesa, reina a amizade. Por isso que depois Jesus vai dizer, né? Se vocês vivenciarem o lava-pés, vocês vão ser meus amigos e minhas amigas, né? E onde há amizade, não há mando, não há hierarquia, não há poder, né? Então, foi assim a vida de Jesus, né? Ele que transitou por tantas mesas e agora, no final da sua vida, vai participar desta refeição, desse jantar na casa desses amigos e depois vai propor, ele que vai preparar depois a última ceia, né? E vai prolongar e vai visibilizar esses dois gestos que ele acolheu dessas duas mulheres, né? O preparar a refeição, então o serviço, e o lavar os pés, né? Que depois esses dois gestos devem se prolongar no cotidiano. Então, aqui nós encontramos o verdadeiro alimento, né? Quer dizer, a refeição, o serviço, né? E o lava-pés é o alimento, né? São dois alimentos essenciais, o pão e o cuidado, né? Aqui, então, nesses dois gestos que nós encontramos aqui nessas duas mulheres, Marta e Maria, e depois, né, o pão da escuta, da atenção, no caso do Lázaro. Então, aí eu indiquei o texto né, para contemplar, João 12, 1 a 11. Então, aí com a imaginação, participar, né, interagir, olhar, observar, escutar, perceber os gestos ali, os gestos simples, né, mas gestos humanos de acolhida, de serviço gratuito, de escuta, né? E aí, então, como essa Betânia, né, a casa de Betânia é o espaço dos nutrientes, e o alimento no sentido amplo, né? Então, colocar-se diante de cada um desses personagens, né, deixá-los desvelar o próprio interior, né? Também o Judas, porque todos nós carregamos também um pouco esse ego, né, prepotente, inflado, cheio de si, interesseiro, né? Todos nós temos, né, esse Judas. Então, é claro que se trata nessa comunidade, nessa Betânia interior, de despertar e alimentar mais ainda esses três personagens, né? Esses três irmãos que representam a comunidade, os seguidores e seguidoras de Jesus. Aqui está a verdadeira identidade de quem segue Jesus. Então, o próprio Jesus definiu lá atrás, né? Eu vim para servir, não para ser servido. Então, o serviço, né, é o que constitui. Então, não são cargos, não são estruturas, né? É um serviço. Onde há serviço, ali está acontecendo esta Betânia, o espaço Betânia. E depois o cuidado, né, que se revela no lava-pés, nessa sensibilidade de descer aos pés do outro. Então, esse gesto de lava-pés, esse gesto de derramar o perfume nos pés de Jesus, quer dizer, é um gesto que quebra toda a pretensão de vaidade, né, de poder, né? É um gesto de esvaziamento, né? É um gesto de derramamento de vida, né? É um amor em excesso que se derrama aqui. Então, aqui nós temos essas indicações, né? Eu creio que, talvez agora à noite, fazer um pouco essa preparação, leia o texto, né, de João, para, então, preparar-se para começar esta Semana Santa, e começar a Semana Santa nesse clima de festa, de jantar, né, de amizade, na casa desses três irmãos, né? Mesmo que o ambiente externo esteja pesado, carregado, mas é importante criar esses ambientes sadios, esses ambientes de acolhida, de compaixão, né? Nós precisamos disso. Também Jesus precisou disso. Estava vivendo um momento muito tenso. Então, ele precisava desse espaço tão humano. E ele encontrou nessa casa, né, desses seus amigos. E, então, que possamos prolongar, né, ao longo destes dias, né, depois da nossa vida, do nosso cotidiano, esse espaço Betânia. E o nosso interior também seja uma casa Betânia, né? Que a nossa casa familiar, nosso espaço, nossa casa, nossa comunidade, nossa paróquia, enfim,
todas as comunidades cristãs, de fato, seja uma presença visível da Betânia, um lugar da convivência, da refeição, um espaço nutriente, onde todas as pessoas possam compartilhar os seus dons e os seus recursos, além do compartilhar ou da partilha do alimento e do pão, que é o dom, né? Dom dado pela natureza e pelo próprio Criador, e que deve ser distribuído a todos. Então, quando os cristãos, de fato, viverem o espírito de Betânia, não haverá mais fome, né? Nós estamos muito longe de Betânia, infelizmente. Estamos muito longe do espaço de Betânia. Mas devemos ter esse espaço no horizonte do nosso cotidiano. Tá bem? Então, que vocês possam amanhã, então, vivenciar esse primeiro dia da Semana Santa, segunda-feira, né? Participando desse jantar em Betânia, deixando-se provocar e inspirar por esses personagens tão humanos, tão simples, mas que são personagens que fazem a diferença na vida, assim como fizeram a diferença na vida de Jesus. Também são personagens que fazem diferença na nossa vida e nos motivam também a uma presença diferenciada, servidora e cuidadosa no nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus todo misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, para vocês, uma boa noite, amanhã um bom tempo de oração, e aí, amanhã nos encontraremos novamente aqui nesse mesmo horário para indicar os pontos para a Terça-feira Santa. Então, tchau a todos vocês.